Um povo que dança, vive em harmonia com a natureza e recebe a atenção de profissionais e estudantes que disponibilizam tempo e recursos. É a Expedição Xingu, um trabalho contínuo no Parque Nacional que abriga várias etnias, entre elas o povo da aldeia Tuba-Tuba. A presença dos acadêmicos e profissionais em saúde coincidiu com um momento histórico, a festa que comemora a construção de uma nova moradia, nos moldes antigos, sem equipamentos e ferramentas modernos. Essa forma de fazer a casa ficou parado, adormecido, né, por alguns tempos, né? Ninguém não fazia mais com essa forma, né? Então, chegou esse momento, né, com a busca que nós estamos fazendo, conversamos muito, nós professores, né, com a comunidade, né, com os pais dos alunos, e apresentamos ideia, né, para a nossa comunidade de construir essa casa, ou melhor, revitalizar esse conhecimento, né? Então assim nós conversamos e deu certo, nós fizemos, né, vários tipos de desenho, maquete, né, e até que deu certo com a ajuda dos anciões, né? Então essa é uma história para nós, né? Para que todos os alunos, toda a juventude, né, tenham acesso, tenham conhecimentos. Porque isso é uma memória, né? Isso é um conhecimento ancestral, né? Então a gente tem que trazer de volta esse conhecimento. De volta às atividades de saúde, a turma de oftalmologia faz triagens, exames e deixa os pacientes à vontade para a escolha de armações que depois serão enviadas para eles, com as lentes apropriadas a cada caso. Nós examinamos praticamente quase 100% das crianças que a gente pretendia examinar para a nossa ação e para a nossa pesquisa. E além disso ainda conseguimos atendê-los àquela demanda que acontece todos os anos. Às vezes aquelas crianças ou adultos que aparecem com algum problema de saúde que tem ocorrido nas últimas semanas, nos últimos dias, ou que se agravaram durante o período da nossa estadia. Com isso a gente não apenas cumpriu o nosso objetivo de pesquisa, não apenas cumpriu o nosso objetivo de prevenção, como também a gente promoveu a saúde daquelas pessoas que necessitavam. Desta vez são usados, além dos equipamentos convencionais, novos aparelhos mais compactos, que permitem exames mais precisos e até o emprego de inteligência artificial para análise. A forma com que o povo originário do Brasil enxerga o mundo é novidade para alguns acadêmicos, que estão aqui pela primeira vez. É a minha primeira vez aqui e está sendo uma experiência única, completamente diferente de tudo que eu imaginei, do que eu criei expectativa aqui. E tem muita demanda, só que eles conseguem, de alguma forma, lidar com isso da maneira deles, da cultura deles, um pouco diferente da nossa. E está sendo incrível poder presenciar isso e estar aqui também. Eu não esperava que fosse ser tão gratificante, foi uma troca muito grande. E eu fiquei completamente fascinada pelas pessoas aqui, todo mundo tratou a gente super bem. Assim, foi maravilhoso. Era essa medicina que eu queria, assim, poder ajudar os outros. Foi incrível. Desde o dia que eu cheguei, assim, exatamente na hora que a gente começou os atendimentos, começou a chegar, que a gente começou a fazer a avaliação e ver como é que estava o CPROD da população daqui, eu vi que realmente é uma experiência inovadora e transformadora. Pegamos 2 casos de traqueopneumonia, né? E é muito interessante assim, ver na prática, porque nós conseguimos aprender na prática com a doutora Ana, né? Ela ensina, ausculta, mostra o que está vendo, o que está alterado. E é muito interessante também a parte do tratamento, porque na parte, assim, lá em Sinop tem sempre aqueles protocolos para seguir. E claro, aqui a gente sabe os protocolos, tenta seguir, só que nós não temos a disponibilidade de medicações, de tratamentos que nós temos na cidade. Então a gente tem que se virar com o que tem, né? Eu não sabia muito o que esperar. As pessoas, elas falavam algumas coisas, mas a gente nunca sabe até vivenciar. Foi incrível trazer isso para o Xingu e esse projeto todo. E atender os indígenas foi bem interessante, bem legal. Lá na faculdade sempre falam do projeto Xingu, sempre elogiam, mas a gente sempre fica um pouco receoso, né? Ir para o meio da mata, passar uns 3, 5 dias inteiros sem contato com a internet, com o mundo exterior. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que isso vale a pena, né? Que sair do nosso dia a dia e vir para uma experiência totalmente diferente faz a gente se conectar tanto com a medicina como com o Brasil, né? A gente está vivendo a realidade dos povos originários, vendo como era
como é a vida, né, dos nossos povos indígenas, como eles vivem hoje, como a cultura ainda permanece e como ela também se adapta ao tempo. Então está sendo uma experiência transformadora e espero poder continuar e fazer parte das próximas edições do Projeto Xingu. Nossa, o projeto foi a experiência mais única que a gente tem aqui na faculdade, com certeza. É muito diferente porque sempre nós aprendemos sobre o cuidado, a atenção que a gente tem que dar para o paciente, e aqui isso chega em uma proporção nunca antes vista. A gente vem a uma aldeia e a gente vê pessoas se deslocando de outra aldeia, atravessando o rio, para vir ver a gente, e sempre com o coração aberto, com muita disposição. Eles são todos simpáticos, nos tratam muito bem, e é um carinho muito grande que eles têm por a gente, e a gente acaba tendo um carinho muito grande por eles também. E vir para o Xingu sempre foi uma coisa que eu queria desde o começo da faculdade, ouvindo os relatos, né, de quem já veio, e conseguir vir para cá e conhecer essa cultura tão diferente da nossa, está sendo muito bom para mim. Outros acompanham o projeto há mais tempo e nem por isso deixam de se encantar. Bom, essa aqui é a minha segunda expedição, né, na aldeia Tubatuba, a terceira com o projeto FMT Xingu. E eu acredito que a gente vindo na mesma aldeia de forma consecutiva, a gente consegue presenciar e evidenciar o impacto que a gente tem na vida dessas pessoas. Às vezes a gente sente um sentimento de impotência, porque por falta de medicamento, por falta de segmento, né? Mas a gente percebe que o pouco que a gente faz acaba sendo muito importante na vida dessas pessoas, né? Então a gente consegue, por exemplo, presenciar a evolução das crianças, a questão odontológica, que elas estão fazendo a escovação de forma correta, ou que elas estão melhores do que a gente fez no outro ano, no ano passado, em relação à pediatria, que elas melhoraram o diagnóstico que elas tinham tido, ou que elas estão crescendo de uma forma saudável, estão vivenciando aqui a aldeia de uma forma efetiva, de uma forma saudável. Isso é muito bacana e a gente percebe que o nosso trabalho faz uma diferença efetiva na vida dessas pessoas. E a gente vê assim como que eles são receptivos conosco, né? Então é muito bom estar aqui com eles e é uma oportunidade única que nós sentimos de poder estar aqui e que só a UFMT Sinop pode oferecer para nós por meio da LASES. Teve muitas crianças que lembraram da gente, né? A gente pensa, nossa, faz um ano já que eu vim, e eles lembram da gente. O pessoal que ajuda a gente também, tem algumas pessoas que estão fazendo técnico de enfermagem e que são daqui da aldeia mesmo, e eles ajudaram a gente ano passado, e esse ano ajudaram de novo, e eles se interessam, perguntam, alguns até estão interessados em fazer enfermagem, perguntam como é a faculdade, como é o vestibular, então eles percebem a importância dos atendimentos, e eu acho que assim, quanto mais vezes a gente vem, mais pessoas, a gente vem, né, várias vezes, eles vão criando um vínculo, né, uma questão de respeito, de confiança no nosso atendimento. É bem legal, as crianças, elas são maravilhosas para atender, elas não choram, a gente fala, deixa ao escutar o coraçãozinho, eles levantam a mãozinha, eles são muito bem, eles percebem que a gente traz um atendimento de qualidade para eles e com esse vínculo, né, vai criando um vínculo, eles confiam cada vez mais na gente. Bom, a experiência é muito singular, tira a gente da nossa zona de conforto em muitos sentidos. Então é um desafio desde o momento que a gente sai de Sinop, por ser uma viagem longa, quando a gente chega aqui também toda a parte de adaptação, mas com certeza é uma coisa que vale muito a pena. A gente sempre é muito bem recebido, o sentimento de amizade e o sentimento de família que envolve isso tudo aqui faz tudo muito valer a pena. Para mim é uma honra poder estar aqui, eu acho que é uma experiência assim ímpar. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui e isso fortalece cada vez mais a nossa vontade, o desejo de poder fazer mais pelas pessoas. O professor Duarte, precursor da expedição, lembra que é preciso cuidar bem da proximidade das aldeias com as cidades. Casos de suicídio, segundo ele, têm causa direta com o uso de bebidas alcoólicas. A saúde mental dos povos indígenas, ela se relaciona muito estreitamente com as condições de contato com a nossa sociedade e também, por esse contato, muitas vezes a exposição a algumas coisas da nossa sociedade. Por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, que é extremamente prejudicial às populações indígenas. Nós sabemos assim que, infelizmente, nós temos uma marca de que as taxas de suicídio elas são as maiores entre as populações indígenas, são muito maiores do que entre a população não indígena no Brasil. E isso se relaciona diretamente
o uso, né, a entrada do uso de bebidas alcoólicas nas comunidades. Trabalhar com a saúde mental dessas populações, ela tem suas particularidades, nós temos todo um respeito, né, às suas tradições, nós temos uma postura uma busca de não medicalização também dessas populações, mas sim utilizando quando necessário, né, porque em alguns agravos da saúde mental se faz necessário o uso dos psicofármacos, da medicação psiquiátrica, mas sempre levando em conta aspectos culturais, então isso diferencia bastante a abordagem com relação a populações não indígenas e tendo sempre assim essa parceria, né, com a medicina tradicional deles e assim buscando resultados mais satisfatórios, né? A saúde mental faz parte das ações da expedição. As doenças neurológicas, então, mais prevalentes, tanto no meio urbano, como nós temos observado também aqui dentro das etnias, são as cefaleias, são as dores de cabeça. Né? Então, e como as dores de cabeça, o diagnóstico é eminentemente clínico, a gente consegue estabelecer diagnósticos, estabelecer um acompanhamento e, sabendo previamente disso, a gente agrega alguns medicamentos que possam corroborar ou trabalhar junto com o polo de saúde que dá assistência às tribos, as medicações voltadas mais tanto como quadro preventivo, como quadro também de interrupção da dor, né, para tratar a dor propriamente dito. Outras doenças que são muito prevalentes e que é muito comum que nós vemos e observamos, também são pacientes que apresentam crises epiléticas. Tá? Crises epiléticas essas, geralmente de oriundo desde o processo da infância, aí por N fatores que podem ocorrer, desde atraso do desenvolvimento, alguma alteração, alguma má formação propriamente dito, tá? E é claro que a gente acaba tratando subsequentemente os adolescentes e adultos que foram oriundos dessas situações. E a LASES não só faz esses trabalhos de expedições para as aldeias, como também tem outros projetos. Um deles é prestando auxílio em conjunto com a CASAI de Sinop, né, que é a Casa de Saúde do Indígena. E também nós estamos começando a fazer um ambulatório de saúde mental indígena lá na UFMT, e que também vai trazer um benefício muito bom para esses povos. Daqui a pouco a gente está de volta para mostrar como foram os atendimentos pela equipe de odontologia. E tem desafio em campo. O time da casa chama os visitantes para uma partida de futebol.